E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Trouxorista na área. Pessoal, para o que você está fazendo, para prestar atenção nesse vídeo, porque ele é um vídeo de utilidade pública para nós motoristas, aliás, para todos os motoristas, tá? Hoje eu te conclamo mais uma vez a pensar fora da caixa, a compreender a atividade que você exerce de uma maneira técnica, fria, pontual. O calor, estou até usando essa imagem de fundo aí, ele anda meio brabo, tá? A temperatura aqui, 35 graus, está bombando direto, 35, 38. E nas últimas 2, 3 semanas, eu auxiliei alguns motoristas com problema de radiador estourado. O cara está passando do meu lado, aquela fumaça saindo lá da frente, e ele lá do volante não está vendo. Aí, para, buzina, eu falo, teu radiador estourou, cara, tá saindo a fumaça aí. Aí que a pessoa vai se tocar, velho. O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que eu detenho um conhecimento e eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Até porque ontem eu estava dando uma grega de canais aqui e eu vi esse corte aí do programa aí com aquele Boris Feldman, que é engenheiro aposentado da Ford, da Volkswagen e tudo mais, e ele fala uma coisa muito bacana. Vou passar para vocês. Será que ele pode dar uma dica de um carro para quem não quer se preocupar com nada, quer ter um carro para rodar? Não existe, Custo-benefício. Não, um carro bom, um carro Melhor carro. Custo-benefício. Pode falar? Pode. Uber. Boa. Uber. Boa. O cara. Você não tem dor de cabeça com manutenção, com IPVA, com nada. Você paga É verdade. uma baba por um carro, vai pagar o imposto, vai pagar a gasolina, vai pagar a manutenção, vai pagar o estacionamento, vai pagar tudo para usar. Você usa mais que 2 horas por dia o seu carro? Não. Eu tô numa média aí de. Pode do trânsito, sim. Pode do trânsito. Tá bom, 3 horas. É. Das 24. É. Mas você está pagando a desvalorização do carro, põe Isso pelo é menos terrível. 20, 30%. É. Mais até. Gente, quem sou eu, né, para falar mal de automóvel, justo Não, eu. acho que não. Mas carro, Se você não usa, se né? você não usa, se você não precisa dele no dia a dia, Uber. táxi, pronto, 99, sei lá. Vocês viram o vídeo? Vocês entenderam a mensagem contida nele? Entenderam mesmo? Bom, se não entenderam, eu vou passar outra vez e peço a você que preste muita atenção. Será que ele pode dar uma dica de um carro para quem não quer se preocupar com nada, quer ter um carro para rodar? Não existe, Custo-benefício. Não, um carro bom, um carro. Melhor carro. Custo-benefício. Pode falar? Pode. Uber. Vocês ouviram o que Boris Feldman falou? Carro para não se preocupar mesmo? Uber. E complementando ele, o patetinha do Bola fala que a pessoa não tem problema com manutenção, IPVA, com nada. E aí o Boris, volta e dá a visão. O sujeito compra o carro, paga IPVA, paga manutenção, paga gasolina para usar poucas horas ao dia. Vou repetir bem devagar. O sujeito compra o carro, paga IPVA, paga manutenção, paga gasolina para usar poucas horas ao dia. Isso, pessoal, é a síntese. É o que eu já passei em vários vídeos aqui neste canal, em outros que eu tive, e em comentários em canais de vários outros youtubers. As pessoas, elas não têm carro, mas continuam a precisar de um carro. E continuam usando este carro. Só que agora, elas não têm mais carro. Paradoxo, né? Elas usam o carro de um sujeito de denominação motorista de aplicativos. E o melhor, usam o carro sem nem precisar dirigir. Pagam uma merreca para ter carro com motorista. Notadamente as classes C, D e E, que inclusive a própria Uber usa em matérias que ela paga na mídia, e até na audiência pública do STF, quando a sua diretora falou exatamente. Se liga aí. Desenvolveu um software que mudou a forma como as pessoas se locomovem. Mudou principalmente, e eu quero destacar isso, a rotina de pessoas das classes C, D e E, que são 68% dos usuários de aplicativos, segundo pesquisas da CNT. Para essas classes sociais, os aplicativos são uma alternativa de mobilidade de qualidade mais acessível e complementar aos deslocamentos feitos com ônibus e metrô. Nós, então, nos tornamos a somatória de todas as pessoas que transportamos. Quantas pessoas você transportou nesses últimos 3, 5 dias aí? 42, 63, 88, 105? Pois foram 42, 63, 88, 105 pessoas que impuseram uma carga no teu carro, ou seja, o carro que ela não tem, mas elas continuam precisando, elas impuseram essa carga no teu carro. E essas 9, essas 11, essas 14 horas ao dia que você trabalha,
onde em cerca de 90% desse tempo o carro está rodando, ou seja, o motor ligado e desgastando. Você acha que isso passa de boa? Você acha, né? Você entende que o carro é de aço e ele aguenta. Tá, ele até aguenta, mas cobra preços. Motor, freio, pneus, amortecedores, quilometragem das trocas de óleo de motor, de óleo de câmbio, terminais de direção, pivôs, bucha, alinhamento, balanceamento, etc, etc. Sofrem um desgaste intenso, insano e desmedido. Tem colegas aí que eu sei que rodam 7.000 quilômetros por mês. Eu, como eu já falei em outros vídeos, eu sou coordenador de frota aposentado. E na empresa que eu trabalhei, essa era a rodagem de alguns caminhões que rodavam aqui no estado. Só faziam mais que isso aqueles caminhões de tiro longo, que vão tipo Norte, Nordeste, Tocantins, Goiás, Bahia, Pará e Pernambuco. Tem motorista de aplicativo que roda por dia mais de 220 quilômetros. Só para você dar até a dimensão, a distância de Limeira, aqui em São Paulo, ao Porto de Santos, são 240 km, meu amigo. Tá gostando do vídeo? Então dá aquele like, clica, curte, compartilha. Manda para aquele teu amigão que é motorista também, que é meio assim, desligado em coisas de carro, para ele ficar ligado, porque agora nós vamos entrar no assunto direto. Isso daí foi só um prólogo para poder passar a ideia para você do que aconteceu, para você entender. Então eu tenho conhecimento e vou passar para vocês aqui, porque esses dias eu ajudei vários motoristas e eu entendo que eu tenho que passar para vocês para que vocês também se preocupem com o carro de vocês, tá? Vamos começar o seguinte, mangueira, ela estoura por quê? Porque ela envelheceu, porque ela sofre muita pressão, porque às vezes ela está só com água ao invés de água com aditivo, então isso daí faz com que a mangueira estoure. É e não é. Existem duas outras coisas aí, temperatura e pressão. Lá na década de 60, 50, 70, 80, os carros eles funcionavam a uma temperatura de 86, 88 graus e a termostática abrindo por volta de 82 graus. Aí o que aconteceu? Começou com os Monza, eu ainda era mecânico na época, ainda não era encarregado. Quando chegava um Monza na oficina que se abriu o capô, vinha aquele calor enorme para cima de você. Por quê? Que já naquela época os Monza já estavam trabalhando com motor a 94 graus. Hoje, o meu K, ele trabalha a 98 graus. E por quê? Isso para buscar uma máxima eficiência e também um menor desgaste do motor. Acredito vocês, quando o motor está funcionando ali na faixa dos 100 graus, o desgaste dos metais é bem menor do que ele funcionando com menos temperatura, tá? Então o que nós temos hoje no motor? Um motor que funciona muito aquecido mesmo. No meu carro, eu tenho um computador de bordo que ele mostra lá, quando chega a 98 graus, eu escuto a ventoinha liga lá, aí ele vai baixando 97, 96, 95, 94, 93, 92. Às vezes, quando está um dia meio frio, ele baixa até a 91, mas normal ele baixa em 92, 93. Tá? Quando o dia está muito quente, ele baixa a 93. Então, isso faz o quê? Faz com que essa água muito aquecida, ela aumente a pressão dentro do sistema, tá? Porque veja bem você, a água, ela ebule, ou melhor, ela ferve, né? A 100 graus ao nível do mar, certo? Então, o que acontece? Ela ferve aquela ebulição toda, como estou mostrando na imagem aí para vocês. Só que essa ebulição ela já começa, na realidade, por volta de 97 graus. 96, 97 graus já começa a dar. E ela fica loucamente aos 100 graus, tá? Isso daí causa o quê? Que o motor pode criar bolhas. Vocês estão vendo essas bolhas que está passando aí na imagem? Ele pode criar essas bolhas lá dentro. E bolha vai fazer o quê? Vai diminuir o contato da água com as superfícies metálicas que estão superaquecidas. O que acontece? Então, nós temos que, a engenharia das fábricas entendeu que, já que a água, quanto maior a pressão, mais tarde ela ferve, que nem nos nossos carros nós temos pressão de 1,4, 1,5, 1,35 bar. Então significa que a água vai, teoricamente, vai ferver por volta dos 103, 104 graus. E aí eles ainda juntam etileno glicol, a solução de etileno glicol, que também o pessoal chama de, popularmente de solução para radiador, ela faz com que a água vá ferver só lá pela faixa dos 108 graus. Isso evita o quê? Que se crie essa fervura aí, o que é? Nada mais é do que o oxigênio despendendo. Você sabe que a água o que é? É uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Então o oxigênio, como ele é mais volátil, ele desprende mais fácil, tá? Isso vai provocar pontos de ar dentro do sistema, o que vai prejudicar a troca de calor. Porque acontece? A água passa, ela
cola o calor, ela adquire aquele calor que está na peça, sai, vai lá no radiador, resfria cerca de 20 a 22 graus, volta para dentro do motor de novo, ou seja, ela, digamos, sai a 98, né? Digamos, ela sai a 98, como no caso do meu carro, e volta para dentro dele a 70, 72. Aí ela de novo lá ela aquece e fica nesse ciclo contínuo, tá bom? Então, quando ela aquece mais de 100 graus, se ferver, você vai perder esse motor. Sem contar que a pressão no sistema vai aumentar muito e vai sair fora daquilo que foi preconizado pela engenharia da fábrica, que é o quê? Que é 1,4 bar de pressão e 98 graus. Quando ela ferve, a pressão no sistema vai aumentar muito. E essa é exatamente uma das causas das mangueiras estourarem. Tá? E a mangueira, ela avisa que vai estourar? Claro que avisa. Com certeza que avisa. Eu estou pondo fotos aí para vocês do meu carro e eu estou, inclusive, aqui com a mangueira dele, tá? A mangueira que eu troquei, que está lá na troca. Vejam bem vocês aqui. Olhem aqui, como aqui ela está mais grossa. Essa seria a largura dela original e essa é a largura dela já esticando. Aqui nessa outra parte, então, ó, como é que ela está? Ela está mais gorda. Eu estou acompanhando isso, tá? Há pelo menos uns 6 meses. Quando essa daqui, que é a parte de baixo, ficou desse jeito, eu falei, opa, tá na hora de trocar. Por quê? Porque se isso daqui estourar, vamos supor, digamos que eu esteja com um passageiro dentro. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que descer. Vamos supor que é uma corrida em dinheiro. Quando é corrida em cartão, você encerra a corrida e você recebe até ali. Quando é em dinheiro, eu não tenho coragem de cobrar. Já aconteceu do meu carro dar um problema, tá? E eu simplesmente falei para o pessoal, olha, desculpa aí, o carro deu problema, foi pneu que furou, então não vai dar para mim levar a senhora mais e... Aí, quanto é que vai ficar? Eu falei, não vai ficar nada, porque eu não estou conseguindo deixar a senhora no seu local, então a senhora não paga nada. Era uma corrida, acho que de uns 14 reais, eu já devia ter rodado aí por uns 8, 9 mangos, perdi. Mas eu tive que ir mais para frente, né, que ali era uma avenida, e fui devagarzinho, parei lá numa outra rua com menos movimento para trocar o pneu. Mas isso aí é um outro assunto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Observem diariamente. Vocês sabem o que é diariamente? Todo santo dia. Você saiu de dentro de casa, deu um beijo na patroa, se você for mulher, deu um beijo no maridão, aí você vai lá, você chega lá no carro, apertou, aí você puxa lá a maçanetinha do capu, abrir e lá vai lá, olha o nível da água e olha as mangueiras ali em cima. Vê se não tem mangueira com essa barriguinha, com essa coisinha aqui, ó. Qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas apresenta essa barriga. Isso significa o quê? Que ela já está não aguentando mais a temperatura e a pressão e está esgarçando. E uma hora ela vai estourar. E aí, se ela estourar no meio da rua, dependendo do que o forme for, você pode estar na roça. Se você vê logo ou alguém te avisar, aí você ainda tem uma chance. Você encosta o carro, espera esfriar e pronto. E se não for, você vai rodando, porque você já deve ter levado. Eu, esses dias, levei 2 pessoas para pegar o carro em oficina. E as 2 me falaram que o carro estava lá por problema de superaquecimento. Um deles disse que teve que fazer o motor inteiro. Esses motores de 3 cilindros, você sabe como é que é, né? A parede deles é assim fininha. E desse jeito não tem excesso de temperatura que aguente. Não é como, por exemplo, um AP que você leva ele a 110 graus, você vai lá, troca água, troca a mangueira, troca tudo e põe o bichão funciona e você vai embora. Segue, vaza na braquiária, segue vida. Mas esses outros carros de 3 cilindros, você que tem K como eu, você que tem Onix, você que tem Logan, você que tem o Sandero, Kwid, todos esses carros com 3 cilindros são extremamente sensíveis a excesso de temperatura. Então, molecada, vamos tomar cuidado. Olha lá, amanhã já de manhã, ou até mesmo você está parado agora assistindo o vídeo, está na rua, não está com um passageiro, está com nada, então vai lá, levanta o capô e dá uma olhada e procura por mangueira. Geralmente, do meu carro, a primeira que deu essa barriguinha foi aquela que sai dali de cima do motor e entra na parte de cima do radiador, porque essa é o quê? É a que vem mais quente, entendeu? Essa é a que vem mais quente, então a água que sai, essa aí aqui estraga a primeiro. Também tive com problema com as 2 mangueirinhas que vão para dentro do habitáculo do motor para fazer o ar quente do carro. Elas também, primeiro foi uma que engordou, aí eu vi que a outra também já estava querendo engordar, peguei e já troquei as 2. Isso faz parte, não adianta, e isso só acontece com quem tem carro. Você não vê quem tem Fusca com problema de mangueira de radiador, ou mangueira de água, né? Só acontece com a gente que tem esses carros modernos, certo? Então fica a dica, pessoal. Troca sempre, pelo menos a cada 2 anos, a solução do radiador, verifica a bomba d'água, verifica se as mangueiras estão assim, porque se você
troca a mangueira, você procura o teu mecânico, se você for um cara que sabe fazer, você faz. Se você procurar o teu mecânico, vai sair muito mais barato, cara, tá bom? Passa esse vídeo, como eu disse antes, passa esse vídeo para aquele teu amigo, passa esse vídeo para outras pessoas que têm um carro, para que elas entendam que muitas vezes a mangueira avisa, olha, eu vou estourar, viu? Me troca que eu vou estourar. Aí se você ignorar esse aviso ou se você não compreender o que você vê ali dentro, eu conheço muita gente que de manhã até levanta o capô, vai lá e olha o nível da água. E olha o nível do óleo, mas ele não vê as mangueiras. E é muito importante isso, tá bom? Então passa dessa olhadinha, olha as mangueiras 2, 3 dias seguidos e vê. Aí depois se você vê que não está aumentando, vai deixando quietinho. Aí quando você vê que alguma delas está começando a criar essa barriguinha, está ficando grávida, ela está grávida de problema para te dar, motorista. Tá bom? Fica a dica, eu espero que eu tenha feito um bom vídeo e até o próximo. Fui!